É isso, meus amigos. Falando direto aqui do aeroporto de Porto Alegre, aeroporto Salgado Filho, voltando para o Rio de Janeiro, porque afinal de contas, amanhã é dia de embarcar para Salvador, nessa grande cobertura que faremos direto lá da capital baiana para esse desafio do Fluminense, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Inclusive a reportagem do Jornada, através do Cauã Tinoco, já está em Salvador desde segunda-feira para já iniciar essa cobertura. O Fluminense buscando essa tão esperada e sonhada vaga na semifinal da Copa do Brasil. E a preparação segue a pleno vapor no CT Carlos Castilho. Hoje tivemos um indicativo aí do time que deve entrar em campo contra o Bahia na próxima quinta-feira. Amanhã o Renato ainda tem uma atividade no CT antes da equipe da delegação viajar para Salvador, e a gente vai trazer aqui essa projeção de provável escalação para enfrentar os baianos. E também vamos falar sobre janela de transferências. Pode chegar mais algum reforço ao Fluminense até o encerramento da janela, que no caso é o próximo dia 2 de setembro, na próxima semana. Falta muito pouco tempo, ainda acho que esse grupo tem carências, e eu vou trazer, enfim, alguns detalhes que eu apurei nesses últimos dias para a gente ter uma noção do que pode acontecer, tá? Se você puder, claro, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, é muito importante. Conto sempre aí com a participação de todo mundo chegando junto, se inscrevendo também, né? Afinal de contas, se você está assistindo aqui esse conteúdo é porque quer ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Se esse é o objetivo, então você precisa estar definitivamente inscrito aqui no canal do Lessa. Bom, vamos lá, depois dessa abertura, vou começar falando sobre essa provável escalação, porque agora o Renato tem, como eu disse no vídeo pela manhã, mais 3 jogadores à disposição: Thiago Silva, Ignácio e Otávio, que já vinha treinando ali com o grupo, mas eles também estavam finalizando a transição. Hoje trabalharam mais uma vez no CT, então tudo indica que de fato teremos o retorno do Thiago Silva contra o Bahia nesta quinta, tá? Vai depender, claro, de uma avaliação final, do aval ali final do Renato e da comissão técnica, que vão bater o martelo em relação a isso até amanhã. Provavelmente, talvez até já tenha sido tomada uma decisão, porque o próprio Renato falou que iria ouvir o próprio Thiago Silva, né? Se ele, o mais importante seria o Thiago dizer que ele tem condições de jogar, para daí ele ser confirmado na delegação. Já teve situações recentes que o Thiago pediu para jogar e o Renato optou por segurar. Pediu para ele: não, vamos segurar, vamos descansar, porque você não pode estourar, não pode se lesionar. Então rola essa conversa, mas a palavra do Thiago Silva para o retorno dele vai ser determinante, né? O Ignácio ele já vinha numa fase também avançada de transição. O Otávio já vem treinando com o grupo há muito tempo, mas a questão do Otávio também é uma precaução, porque é um jogador que, enfim, demanda um cuidado maior, porque teve uma lesão muito grave, tá? Então a gente está tendo cuidado, o clube está tendo cuidado com ele, mas é bem provável, possível que ele também apareça, seja uma das novidades aí nessa lista de relacionados. O time que o Renato está projetando para encarar o Bahia não deve fugir muito pelo que ele sinalizou. Não é definitivo ainda, porque, repito, ainda tem treino amanhã, mas ele sinalizou o retorno do esquema ali com 3 volantes, e aí o Nonato voltaria ao time titular. Ele que voltou de lesão também e atuou contra o Bragantino, né? No ataque não tem muita surpresa, jogaria Serna, jogaria Canóbio. O Renato está apostando muito nessa pausa da data FIFA para descansar esses jogadores. Então tem esse jogo contra o Bahia, depois vai ter o jogo contra o Santos, e aí tem a data FIFA, então dá para dar uma esticada nesses atletas que têm um bom preparo físico, que normalmente não se lesionam muito, tá? E aí o Everaldo voltaria para o ataque também, voltaria a comandar o ataque do Fluminense. Então a gente tem uma provável escalação, uma projeção com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, se estiver bem, né, Freitas e o René na lateral esquerda, com Martinelli voltando, Hércules e Nonato, Serna, Canóbio e Everaldo. A princípio o time seria esse, mas repito, ainda carece da gente esperar o treino de amanhã, até para que possamos ter certeza de quem vai viajar e quem não vai viajar para Salvador, tá? Só daí, de fato, uma decisão será tomada. Eu sei, muita gente está perguntando nas redes sociais em relação a reforços. Pode chegar mais algum jogador até o fim da janela? É possível? Cara, tudo é possível. Eu falo que enquanto a janela não estiver fechada definitivamente, é possível sim. Mas o Fluminense conseguiu trazer Santi Moreno, a Costa, o Soteldo durante a Copa do Mundo, e agora chegou o Igor Rabelo para compor a zaga. Eu já tinha falado para vocês aqui
que só chegaria mais um jogador para o setor de zaga, no caso, caso fosse um cara para chegar e ser titular. Opções tem no mercado? Tem, mas depende da avaliação da comissão técnica do Renato, da avaliação da diretoria sobre quem seria esse jogador que chegaria com esse status, como o Nino, por exemplo. Até quanto o Fluminense estaria disposto a investir numa possível oportunidade de mercado? Por quê? O jogador tem. O scout tem mapeado o jogador, o Renato pode ter indicado o jogador. Então, aí vai uma questão de urgência para trazer ou não, e também do Renato forçar a barra. Não, precisamos, tem que trazer, precisamos de jogador. Não sei se o Renato está fazendo isso. Então, enfim, até o final de semana, esse passado agora, o que me disseram foi, olha, ainda tem possibilidade. A gente está caminhando para fechar o grupo dessa forma, porque já chegou mais um atacante, já chegou um centroavante. Aliás, centroavante não. Já chegou um meia armador, que era uma necessidade, que era um pedido do Renato. O jogador de lado, que agride, que vai para cima, que tem um contra um, que é o Santos Moreno, também chegou. O zagueiro para compor chegou. E aí a diretoria está apostando muito na recuperação agora do Thiago Silva e do Ignacio, para ter todo mundo à disposição. E o Davi também teve boas participações quando teve que entrar agora. Então, pelo que eu ouvi, não há um desespero em trazer esse possível zagueiro, porque se ele viesse, é um zagueiro para não só chegar agora, como já pensando na sequência das próximas temporadas. Mas tem um porém, que o Igor Rabelo não pode jogar Sul-Americano, não pode jogar Copa do Brasil. Tá? Então, por isso, o Fluminense não encerrou ainda completamente, não fechou o seu elenco. Pelo menos, repito, até esse final de semana. Ainda pode chegar esse jogador. Agora, se já tem alguém negociando, se já tem alguém avançado, não consegui descobrir isso para vocês até o momento, porque a diretoria vem fechando bastante essa questão dos nomes que eventualmente negociam com o Fluminense, né, para evitar vazamento. Então não tenho ainda essa confirmação, mas não coloco a janela do Fluminense como fechada. Pode chegar um atacante, um centroavante, para a permanência do John Kennedy? Diria que é quase impossível, só se fosse realmente uma grande oportunidade. O que eu posso dizer, muitos jogadores estão sendo oferecidos. Muitos. Desses últimos dias, janela fechando, tem muito empresário oferecendo jogador no Fluminense quase que diariamente, que já é um praxe natural, normal nessa janela, mas ao saber que o Fluminense ainda está no mercado, que ainda tem essa possibilidade, esses oferecimentos, vamos dizer assim, eles se intensificam, tá? Então por isso eu não descarto chegar mais algum jogador, porque é aquilo. Aparece uma situação, o empresário oferecendo, o Renato gosta, então pode acontecer, mas em suma não tem ainda uma grande novidade, uma negociação avançada, pelo menos não que eu tenha ainda conseguido descobrir, tá? Só para fechar para vocês aqui, a CBF já mudou o calendário desse ano e está também planejando uma reformulação geral para o calendário do ano que vem, que inclui coisas importantes como a redução dos estaduais, como a gente já vem pedindo, muita gente vem pedindo já há muito tempo, para 11 datas, somente os que estiverem nos clubes da Série A e B, né? Redução para os times da Série A e B, redução para 11 datas no campeonato estadual. É uma redução significativa. Isso ainda vai para votação, para aprovação dos clubes, mas já é uma mudança forte da diretoria da CBF, da nova diretoria comandada pelo presidente Samir Chaldi. A Copa do Brasil vai ser ampliada e reformulada. Aí não tem detalhes ainda de como vai ser essa reformulação, mas a tendência é ampliar a Copa do Brasil para o ano que vem. Série D também vai ser ampliada, a Copa do Nordeste, Copa Verde serão reformulados, que aí também não atinge a gente. E outra coisa muito importante, a CBF também está tentando trocar as 2 vagas brasileiras para pré-Libertadores por uma vaga direta na fase de grupos. Então, o clube, em vez de ter 2 na pré, teria mais uma direta na fase de grupos. E aí, a leitura é o seguinte: diminui a chance de você chegar lá no Campeonato Brasileiro, é mais difícil. Você não tem que passar por essa fase, porque quem chegar ali vai ser ótimo. Quem chegar nessa condição, nessa vaga direta, vai ser ótimo. Mas um time poderia brigar, um time a mais poderia brigar para chegar lá, não vai ter essa possibilidade. Então tem esse lado ruim também, tem esse lado negativo. Mas é uma coisa que vem sendo discutida, vem sendo proposta também. A CBF vai levar para votação, mas isso depende também do aval da Conmebol. E também não tem nada certo, não tem ainda um carimbo dentro da Conmebol que eles vão aceitar fazer isso. Tá?
Mas enfim, é mais um passo que a CBF está dando, finalmente, na verdade, né, com essa nova diretoria, para buscar essa reformulação geral no calendário do futebol brasileiro, extremamente necessário. E lembrando que que ano que vem, teremos também Copa do Mundo, ou seja, vai ser mais um ano de um calendário muito apertado, assim como foi esse ano. Beleza, pessoal? É isso, vamos ficando por aqui. Amanhã, claro, voltamos com muito mais informações e já falando direto de Salvador para esse desafio do Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. Esquece, não deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, tamo junto, valeu!